Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 3 até 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra e pedimos novamente o socorro do Senhor, do teu Espírito Santo, para que ela seja compreendida e efetiva, frutífera na nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, alcança cada pessoa aqui, cada pessoa que ouve com a mensagem do Evangelho. Amém. Irmãos, estamos na nossa série sobre os fundamentos de fé da Igreja Esperança. Falamos sobre a palavra de Deus, o pastor Igor ministrou sobre isso, e nós chegamos agora no ponto em que perguntamos sobre os símbolos de fé que resumem a doutrina cristã. Nós começamos apresentando os fundamentos a partir da nossa história, experiência e crença protestante. Por isso nós começamos falando sobre o único consolo, o nosso único consolo na vida e na morte, que é o nosso fiel Salvador Jesus Cristo. E algumas afirmações fundamentais relacionadas com essa descoberta da reforma protestante, que foi a segurança da alma através da fé no Senhor Jesus e na sua palavra. Esse foi o tema da nossa primeira fase em nossa meditação sobre os fundamentos da fé. Então, depois de passar sobre isso, que está basicamente associado ao Catecismo de Heidelberg, a introdução do Catecismo de Heidelberg, então essa é uma ênfase protestante. Agora nós vamos para aqueles fundamentos da fé que nós compartilhamos com as outras grandes igrejas cristãs, com a Igreja Católica Romana, com as igrejas orientais, a Igreja Ortodoxa.
E são esses 3 símbolos clássicos, antigos da fé, né? Lembrando, nós nos distinguimos porque temos uma compreensão um pouco mais precisa e aguçada sobre a segurança da salvação pela fé em Jesus. Por isso a gente começou assim. Mas esses outros 3 fundamentos estão aí na tradição, na grande tradição da igreja, sendo repetidos: o credo apostólico, a oração do Senhor e os 10 mandamentos. Isso é o básico para você sair do paganismo. Por isso a gente espera que todo membro da Igreja Esperança memorize o credo apostólico, os 10 mandamentos, a oração do Senhor. E cada um contempla algo diferente. Mas vamos começar relembrando o credo. Então, você pode recitar comigo. Com esse óculos aqui eu não enxergo ninguém de longe, então eu não vou ver se você errar. Ok? Vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém, graças a Deus. Então esse é o nosso credo, o credo apostólico que nós protestantes celebramos. Eu me lembro uma história, deve ter alguns 4 anos já, quando a nossa igreja estava aí no começo, no meio do caminho ainda, e nós ouvimos essa história engraçada, que umas irmãs que a gente já conhecia vieram à igreja e viram a gente recitando o credo apostólico e acharam isso muito esquisito e foram falar com a pastora, né, da igreja delas. E a pastora olhou e falou assim: olha, eles estão usando isso aqui. Aí disse que a pastora respondeu assim: a gente não acredita em nada disso aí não. Eu acho que não, né? Fazendo uma leitura caridosa, eu acho que ela acreditava assim, em tudo que a gente estava dizendo. Mas, talvez por uma reação anticatólica, que é historicamente compreensível, né? Dado o contexto das missões protestantes aqui no Brasil, então ela recusou aquilo rápido demais. Mas, como eu já destaquei aqui antes, esses símbolos básicos de fé, do credo, dos 10 mandamentos, a oração do Senhor, eles são usados para a formação e o discipulado cristão há muitos séculos, há muito tempo. Na igreja antiga eles eram usados, na igreja medieval eles eram usados. Quando Calvino escreveu o seu primeiro livrinho de doutrinas, que foi crescendo até virar o Tratado Teológico, as Institutas da Religião Cristã, que foi contrabandeado na Europa toda, na época da Reforma, e teve um impacto gigantesco ali para a Reforma acontecer na Europa. Ele, quando escreve a Instrução da Fé, ela é baseada nisso, é uma exposição dos 3 símbolos, mas a partir da descoberta do Evangelho da Graça. Lutero também pregou e redigiu sermões sobre esses símbolos. E eles aparecem como parte das grandes confissões protestantes. Então, eu citei aqui o Catecismo de Heidelberg, que foi muito importante para o protestantismo, e ele contém dentro dele, é um catecismo, mas ele contém dentro dele esses 3 símbolos de fé. É importante saber isso, porque quando a gente vai aprender sobre o cristianismo, a gente não tem que inventar a roda. E muitas vezes, eu conheço muitas igrejas, dei aula em seminário, visitei muitas igrejas no país, e muita gente quer inovar demais o discipulado cristão e ensinar o cristianismo de um outro jeito, mas às vezes o outro jeito é tão outro jeito que aí não é nem o cristianismo mais. Isso acontece. Então eu vou começar citando aqui, para isso, a guisa de introdução, ainda,
o que diz Tomás de Aquino, o grande teólogo, né, chamado de Doctor Communis pelos católicos, porque é o teólogo principal, né? Os protestantes acham Tomás de Aquino um cara legal, mas nem tanto assim. A gente é um pouco mais agostiniano. Mas ele é certamente antes. Tem gente também que acha que não é coisa de protestante, é sim. Tomás de Aquino é antes da Reforma Protestante. Tudo que é antes da Reforma Protestante é a nossa história também. A gente tem que lembrar disso. A igreja evangélica não começou ontem, não. Ela tem raízes na igreja antiga. Mas veja o que diz Tomás de Aquino no prólogo ao sua exposição dos 10 mandamentos. Atenção, isso aqui irmãos, isso aqui é muito legal. Atenção. 3 coisas são necessárias ao homem para a salvação: o conhecimento do que devemos crer, o conhecimento do que devemos desejar e o conhecimento do que devemos fazer. O primeiro é ensinado no credo, em que se transmite o conhecimento dos artigos de fé. O segundo, na oração dominical. E o terceiro, na lei. Que síntese bonita! Quais são os conhecimentos que a gente precisa ter? O que devemos crer, o que devemos desejar e o que devemos fazer. Então, a formação cristã, para ser completa, precisa incluir essas 3 coisas. Você precisa absorver a doutrina cristã e começar a operar na sabedoria cristã, a ver o mundo assim. A gente fala também de cosmovisão, né? Quando a gente está falando da doutrina, a gente está, por assim dizer, não faça isso depois, mas por assim dizer, olhando para o sol. Que você está olhando para a revelação. E quando você fala de cosmovisão cristã, você está olhando o mundo sob essa luz. Então, isso é o que devemos crer. Mas também faz parte da formação cristã o que devemos desejar. O que devemos desejar faz parte da formação cristã. E há também o que nós devemos fazer. E aí nós estamos falando de ética, de responsabilidades, de vocação, de missão. Isso está, de certa forma, refletida também na estrutura da nossa comunidade. Nós temos uma pastoral educacional focada no que nós devemos crer, temos uma pastoral litúrgica que é focada no que devemos desejar, que são os nossos hábitos espirituais, nossas devoções, a questão do coração, e nós temos uma pastoral missional que diz respeito ao que devemos fazer. Numa linguagem mais ampla, que alguns já me viram usar, para o cristianismo rodar bem, a gente precisa ter ortodoxia, que é a doutrina correta, ortopatia, isso vem de pathos, que é os desejos, a sensibilidade, as emoções corretas, e nós devemos ter a ortopraxia, que são as práticas corretas. E a gente precisa dos 3. Hoje, infelizmente, a gente tem movimentos cristãos inteiros que se dedicam só a um dos elementos. Alguns se dedicam apenas à doutrina e não ligam para a devoção. Alguns ligam para a questão dos desejos. São as igrejas, e às vezes isso não é feito da forma correta, isso é chamado na literatura de seeker sensitive. São igrejas que são voltadas para atrair e dar uma experiência emocional positiva, estimulante, que vai fazer você querer mudar de vida. E faz sentido, porque se as suas emoções não são atingidas, você não muda. Mas não basta isso, você precisa crer na coisa certa e não só ir atrás de emoções. E nós temos também a questão da praxis. Tem igrejas que falam tanto de praxis, que começam a confundir os termos e usar a linguagem da praxis num sentido totalmente secularizado, da eficiência na transformação do mundo, e daí a pouco a igreja se transforma numa ONG ou em um coletivo de mudança social e perde toda a verticalidade, que é esse sentido do divino, da realidade de Deus,
que é a razão porque nós estamos aqui. Então, você tem essa possibilidade, esse risco de descuidar de uma dimensão da vida cristã. E é interessante pensar que talvez isso soe como super atual, mas seja uma coisa tão antiga, que está lá no final da Idade Média. Tomás de Aquino já sabia disso, lá no final da Idade Média. Então, a formação cristã envolve todas essas dimensões. E quando falta algo na sua dieta, você sofre. Se faltar doutrina, você sofre. Se faltar exercícios espirituais e a cura ou o treinamento dos desejos, isso vai faltar alguma coisa. Se faltar oração, particularmente, e se faltar a disciplina mútua para a gente não apenas falar, mas praticar os mandamentos. E aí a Bíblia fala muito sobre a disciplina nesse sentido. A gente precisa sentar, conversar sobre o que é viver a vida cristã corretamente, e a gente precisa se checar mutuamente, construir planos juntos a respeito disso e descobrir quais são os padrões éticos da Bíblia para vida social, para vida familiar, para relações afetivas, para sexo, para tudo. E a gente precisa seguir a lei de Deus. Se você pega só doutrina, surge o que é chamado às vezes de ortodoxia morta. Se a gente vai para os sentimentos apenas, a gente vira sentimentalista. E se a gente vai só para a prática, então a gente vira moralista e começa a confundir o evangelho com o comportamento, com mero comportamento. E o cristianismo é mais do que o nosso comportamento. O cristianismo diz respeito ao que Deus fez em primeiro lugar e não o que a gente faz. Irmãos, então isso é uma introdução a esses 3 símbolos. Nós vamos ter uma jornada longa ainda, passando por cada um deles, né? Mas a gente tem que ter isso em mente quando nós mergulhamos agora nesse segundo símbolo de fé para os protestantes, ou o primeiro da tradição, que é o que devemos crer, o que devemos saber a respeito dos artigos da fé, das coisas centrais do cristianismo. E nós, claro, vamos expor o credo apostólico, mas hoje nós vamos dar um panorama, então nós não vamos pregar em cima do credo. O credo é uma referência para a gente ler a Escritura. Nós vamos examinar Efésios 1, que a gente acabou de ler. E o que é que nós temos aqui, irmãos, em Efésios capítulo 1? Nós temos a grande história resumida em um louvor, uma ação de graças. Irmãos, esse é um dos textos difíceis de compreender na Bíblia, porque não se trata de uma prosa, de um argumento lógico, claro, como a gente encontra Paulo fazendo em Romanos, por exemplo. Não é uma coleção de exortações. Se você não souber um pouco sobre estrutura das cartas de Paulo, você não consegue entender o que está acontecendo nesse trecho, que é cheio de palavras, de aparentes floreios de piedade e de linguagem litúrgica, né? Então, se você não está acostumado, então é um texto que fala de predestinação, da vontade, da determinação divina, de adoção, do louvor, da graça, da glória, da redenção, do sangue, da prudência, da sabedoria, do mistério, da dispensação, da convergência, da herança. É muita coisa. Esse texto tem coisa demais. É muita palavra. E aí, quando você lê isso da primeira vez, você pode até achar que isso, na verdade, é um mosaico de palavras religiosas bonitas com o propósito de enlevar a alma. Mas tem muito mais do que isso aqui. Existe uma lógica no trecho todo. Mas se você entender isso do jeito que deve ser entendido, como parte de uma carta de Paulo, e se você estuda cartas e compara as cartas, você vai descobrir que todas têm uma estrutura similar. Elas têm sempre essa introdução, na qual nós temos o remetente, temos o destinatário, a saudação, está aí nos versos 1 e 2, e geralmente nas cartas de Paulo se segue uma ação de graças
e uma oração, às vezes votos. As cartas antigas sempre tinham votos. Nas cartas de Paulo existem ações de graças e orações. E sempre tem. Às vezes as ações de graças são curtinhas, às vezes são longas. Em 1 Tessalonicenses, a ação de graças é quase metade da carta. Ou elas podem eventualmente desaparecer para fins retóricos. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele estava tão bravo por causa da heresia que tinha chegado nas igrejas da Galácia, que ele faz a apresentação, pula a ação de graças e vai direto para Chibata. Isso é a carta aos Gálatas. Agora, em outras cartas, como Colossenses, isso é bem irregular. Romanos, a estrutura está ali bonitinha. Depois disso, nós temos o corpo da carta, que varia também, dependendo do estilo da carta, e aí a conclusão e tal. Então, isso é importante para entender o fluxo. E o que é curioso em Efésios, e que eu levei um tempo para entender, mas o meu professor aqui, há muitos anos atrás, quando eu estudei Efésios pela primeira vez, foi John Stott, no seu comentário de Efésios, quando ele esclarece essa estrutura. O que nós temos aqui é uma ação de graças, é uma longa ação de graças, que começa aí no capítulo 1, versículo 3, e vai se desdobrando aí ao longo de todo o capítulo 1 até o capítulo 2, então nós vamos ter oração mais para frente, né? E é diferente, né? É uma ação de graças meio longa, as pessoas não tinham o hábito de escrever cartas dessa forma, né? Colocando a coisa desse jeito. E aqui nós pegamos um trecho da ação de graças. É como se fosse o cabeçalho desse grande hino, que é a ação de graças que Paulo está apresentando. E é muito claro o que distingue esse trecho do resto. É que nesse trecho aqui, nós temos o foco em quem Deus é e quais são os seus propósitos. Então, isso vai aí do capítulo 1, versículo 3, até o versículo 14. Depois, no verso 15, nós temos orações, e isso segue, depois tem um outro bloco de orações mais na frente. Mas aí no versículo 15, o Paulo fala que, tendo ouvido falar da fé, do amor, então ele não cessa de dar graças, lembrando-se deles nas suas orações. Então, no versículo 16 em diante, e isso segue aí, né? Entra para o capítulo 2. Então, gente, nós temos uma longa ação de graças, e o foco dessa ação de graças, que é seguida por oração, então esse é o bloco introdutório, é Deus, quem Deus é. Mas é diferente, esse trecho é diferente de outros trechos de Paulo, porque ao mesmo tempo em que ele é muito litúrgico, ele é claramente uma adoração a Deus, ele é muito estruturado, ele é bem organizado. É nítido o que nós temos no verso 3, como a introdução desse hino, e depois as suas 3 divisões, em que ele primeiro focaliza o Pai, depois focaliza o Filho, e depois focaliza o Espírito. No verso 3, ele abre o louvor dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui nós temos o Pai, nós temos o Filho, Jesus, nosso Senhor, e nós temos as bênçãos espirituais, que ele vai se referir depois, que são os derramamentos do Espírito Santo. Então aqui ele já anuncia do que ele vai tratar. Ele vai louvar a Deus por tudo que Deus fez, mas não só Deus, o Deus Trino, tudo que o Deus Trino fez. E então no verso 4, ele começa falando do Pai. O Pai, que é a fonte das bênçãos, diz o apóstolo, nos elegeu, nos predestinou, com um propósito, para nós sermos filhos adotados por Ele, e tudo isso foi feito para o louvor da glória da sua graça. É o que diz o verso 6. Veja essa expressão, é como se fosse um refrão em um hino, para o louvor da sua glória. Então, primeiro Deus, o Pai, nos elegeu, nos predestinou, e tudo isso foi feito antes da fundação do mundo, porque Ele tinha um propósito. O Pai é aquele que tem o propósito, e aquele que
estabeleceu todas as coisas. Ele é a origem, o arquê, a fonte de tudo. As coisas começam com Ele e terminam com Ele. Então, esse é o Pai. Se nós fomos abençoados, é porque isso vem do Pai. É porque o Pai concebeu isso. E o Pai não tomou essa decisão ao longo da história. Ele não começou o mundo e depois pensou no que ia fazer. Não, antes do mundo ser fundado, tudo já estava concebido na mente do Pai e determinado pela sua vontade. E tudo isso tinha um propósito. E qual era esse propósito? O louvor da sua glória. Então isso é o elementar do teísmo cristão, o teísmo bíblico, é que Deus é a fonte de todas as coisas e Deus se basta. Deus não fez o mundo por uma carência. Tem gente que fala isso, né? Que pensa isso, que Deus estava muito sozinho, né? No céu. E aí Deus falou assim, eu acho que eu vou fazer umas pessoinhas. Né? Não, Deus não estava só. Deus não estava sofrendo de solidão divina. Não existe isso. Agora, certamente, esse é um ponto que foi muito enfatizado por Jonathan Edwards e mais recentemente por John Piper. Deus não tem outro centro que não Ele mesmo. Isso soa estranho para muitas pessoas hoje, eu compreendo isso, porque nós somos ensinados a não ser autocentrados. Nós somos ensinados assim, que a gente não deve ser egoísta, que a gente não deve ficar pensando em nós mesmos, né? Que a gente não deve ficar fazendo coisas para nós, a gente tem que fazer para os outros. Né? Então, por que Deus supostamente não seria assim? Se Deus é totalmente bom, Ele seria assim também? Sim e não, depende de como você entende isso. Porque uma das razões porque nós não podemos fazer o universo e a vida girar ao nosso redor é que, exatamente, nós não somos Deus. Então, nós não podemos impor essa exigência sobre Ele. Se eu tenho que ser uma pessoa abnegada, que não faz todas as coisas girarem ao meu redor, então Deus também não pode. Não. Tem uma pequena diferença, é que você é uma criatura e Ele é o Criador. A ordem é outra. Por que Deus faz todas as coisas para a sua glória? Porque nada há que seja mais belo, perfeito e valioso do que Ele mesmo. Nós sabemos instintivamente que quando nós tratamos objetos físicos como tendo mais importância do que pessoas, nós violamos algo da estrutura da realidade. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tratar animais como mais importantes do que pessoas. E a gente sabe que não pode. A gente sabe hierarquizar as coisas. A gente, ou às vezes não sabe, mas a gente sabe que deveria. Nós intuímos que há uma ordem moral na realidade. Olha, irmãos, Deus é a própria fonte de todo o bem. Deus é alegria perpétua. Deus é uma festa eterna que não acaba. E com o que Deus estaria admirado e o que Ele estaria festejando por toda a eternidade, antes do mundo ser feito? Só podia ser Ele mesmo. Só podia ser Ele próprio. Na eternidade, há uma festa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai derramando o seu ser e o Filho participando do ser do Pai e respondendo em amor, e o Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho, e a Trindade está por toda a eternidade celebrando o seu amor, a sua beleza, a sua glória, cada um entregando tudo ao outro, por toda a eternidade. Então, Deus está absolutamente satisfeito e feliz, e não haveria sentido em adorar e desejar se aproximar de uma divindade
todo-poderosa e absoluta que fosse triste. Isso seria certamente o inferno. Então, Deus não precisava da gente, não precisava fazer nenhum de nós, nada disso. Ele estava feliz eternamente no que a Bíblia chama de glória. Essa é a linguagem da Bíblia, glória. Era a glória. A glória era uma coisa que quando os profetas viam, eles queriam se ajoelhar e adorar e queriam sair correndo ao mesmo tempo. É isso que acontecia quando eles viam a glória. Então esse Deus, que é o Deus da glória, não precisava fazer a gente. Mas por que ele fez então? Porque aí essa forma correta de entender, não porque ele estava carente, mas porque ele transbordou, meus irmãos. Deus não criou o mundo por falta, Ele criou o mundo por transbordamento. Ele pensou o seguinte, e a gente sabe disso por causa de toda a história da Bíblia: vou fazer pessoas que possam se alegrar com o que me alegra. E o que me alegra? A minha glória. Então eu vou fazer pessoas que vão ter o privilégio, que não teriam nem o direito de existir, mas que vão ter o privilégio de participar da melhor coisa que há, que são as fontes do próprio ser. É esse amor eterno do Pai e do Filho. E aí nasce o projeto da adoção. Existe um filho já, existe uma festa contínua do pai com o filho. Então eles concordam, e claro, eu estou narrando isso aqui como se fossem pessoas conversando, os irmãos sabem que isso é analógico. Então eles concordam em criar irmãos, em gerar irmãos para Jesus. É isso que fala em Romanos. Esse é o ponto de Romanos 8. É que Deus nos escolheu e nos predestinou também, antes da fundação do mundo, como diz Efésios, essa é a ideia ali em Romanos 8, para nós sermos conformes à imagem de seu Filho. Para quê? Olha que legal. Para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, irmãos, já existia uma festa, e não existia ninguém para entrar nela. Então, Deus disse, faça-se, e trouxe do nada os convidados da festa. E é por isso que você existe. Porque Deus disse ao nada, faça-se, e aí surgiram seres humanos. E Deus disse de novo, faça-se através de Jesus, para os tornar irmãos, para entrarem na festa. Então tudo, é por isso que aqui em Efésios não se diz apenas, atenção para isso, que tudo isso foi feito para o louvor da sua glória. Isso é dito das outras duas vezes, mas da primeira vez o que se diz, você vai ver na Bíblia, aqui na sua Bíblia, isso é muito significativo, é que isso foi feito para o louvor da glória da sua graça. Não é só o louvor da sua glória, é o louvor da glória da sua graça. O que significa essa expressão complexa? A glória é esse peso da manifestação de tudo que Deus é. Mas quando esse peso se manifesta, o que nós descobrimos? O amor infinito que se doa. O que é essa beleza divina que faz com que exista uma festa eterna a qual nós somos convidados? O que essa glória é quando ela se manifesta? A graça, o amor de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. O que apareceu quando a glória de Deus apareceu? Graça e verdade. Foi assim quando Deus se manifestou para Moisés. Foi isso que Deus proclamou: Senhor, Senhor, compassivo, grande em graça e verdade, ou misericórdia e fidelidade, nas nossas traduções. E é isso que acontece quando Jesus se manifesta, quando Deus tabernacula entre nós, e a glória aparece, e o que nós vemos? Graça e verdade. E Paulo está tão ciente disso, que ele diz que Deus queria que a sua glória fosse manifesta e fosse louvada e admirada e buscada e desejada pelos homens, mas quando essa glória se manifesta, o que se manifestou é a graça
É o amor que existe entre o Pai e o Filho no Espírito Santo derramado para fora. Essa é a glória que é revelada, é a graça. Então, parece paradoxal, mas não é. Deus deseja ser louvado e honrado e admirado acima de tudo, porque Ele é o bem absoluto, pelo que Ele é, e quando você o louva, o que você descobre? Que a glória de Deus, que o faz ser digno de toda a adoração, é a glória de ser amoroso e gracioso como Ele é. Então, nesse momento, se unem, se beijam essas duas verdades, que Deus é totalmente bom e se dá às suas criaturas, e ao mesmo tempo totalmente digno de ser honrado e louvado como o centro de todas as coisas. Ele é o centro que deixa de ser o centro nesse sentido. Ele é o centro porque Ele é amor, mas porque Ele é amor, Ele se derrama para fora do centro. Então é por isso que a gente deve louvar e honrar a Deus. Não é porque Deus é um ser egoísta, que deseja ter compensada a sua solidão cósmica. Não se trata disso. Mas vejam então que o nosso trecho fala primeiro do Pai. O Pai é a fonte de todo esse movimento. Porque lá, antes da fundação do mundo, foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos predestinou. Com qual propósito? Adoção. Nós temos incluídos nessa família divina e eterna. Então, foi o Pai que promoveu tudo isso. Mas como Deus, o Pai, efetivou tudo isso? O que diz o nosso texto, no verso 5? Nós seríamos filhos adotivos como? Veja no verso 5 aí na sua Bíblia. Por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que Ele deu gratuitamente, como? No amado. Agora muda o foco. Antes o foco era o Pai que planeja, estabelece, determina, origina tudo, a fonte de todas as coisas. Mas agora muda o foco agora é o amado. Primeiro eu quero destacar isso, irmãos. Por que é que nós vamos ser feitos irrepreensíveis diante dele em amor, vamos ser filhos adotivos e vamos trazer glória ao nome dele? Por que isso é possível? Isso é possível em Jesus, porque Jesus é o amado. Eu quero chamar a atenção para essa linguagem, esse nome. O amado. Irmãos, antes do mundo ser criado, Deus já amava. Deus se tornou o Criador quando Ele criou o mundo. Mas antes dele criar o mundo, por assim dizer, porque quando Ele criou o mundo, Ele criou o tempo, mas antes de criar o mundo, Deus ainda não era o Criador, porque Ele não tinha criado o mundo, Ele era potencialmente, Ele era nos seus propósitos, mas a relação de Criador depende de existir a criatura. Então Deus poderia não ter criado se Ele não quisesse, Ele ainda seria Deus. Se Deus, vamos fazer um exercício de imaginação, se Deus não tivesse criado o mundo, Ele tivesse decidido não criar o mundo, então Ele não seria o Criador efetivamente, apenas potencialmente. Nesse caso, o que Deus ainda seria? Ele ainda seria o Pai. Ele ainda seria o Pai. E Jesus? E se o Logos não fosse Jesus, o rabino judeu, que viveu naquela data, Jesus Cristo, filho de Maria? E se o Logos não tivesse vindo? E se Deus não tivesse criado o mundo através do Logos, o que o Logos seria, irmãos? O amado. Na linguagem de João, o Deus unigênito que está no seio do Pai e que sempre esteve lá. O Deus unigênito, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, como diz o credo de Atanásio, como diz o credo niceno constantinopolitano, gerado e não feito. Deus de Deus, luz de luz. Então, Jesus ainda estaria ali, Ele ainda era o amado. Daí a linguagem para descrever a trindade que os pais usavam, que Agostinho, por exemplo, usava. O amante, o amado e o amor. O pai é o que ama, o filho é o que é amado.
E o Espírito é o vínculum caritatis, a comunhão do Pai e do Filho. E essa é a festa. Esse nome é o nome, o amado é o nome de Jesus se a gente não existisse. E continua sendo. O que muda depois de Jesus? É que quando nós somos postos, colocados, irmanados, casados com Jesus, então o amor do Pai por Jesus se torna o amor do Pai por nós. É por isso que tudo que você recebe em Cristo. É por isso que essa palavra aparece tanto no Novo Testamento. Em Cristo. Você deve ter notado isso nos Atos, em João, nas cartas de Paulo, em Pedro, em Cristo. Por que tem que ser em Cristo? Porque tudo que o Pai tem, Ele deu para o seu Filho. Tudo que o Pai tem é de Jesus. Jesus disse isso. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo é para Jesus. Então, só estando em Jesus, você pode receber a herança do Pai. Todo o amor, a glória, a beleza, tudo isso o Pai derramou no seu Filho. O amado. O amado. Mas se esse amado descer e se casar, então nós nos tornamos o quê? De acordo com Paulo? Co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Então é assim que nós entramos na festa. É que Jesus, e tem várias linguagens, eu já disse isso na Bíblia para descrever, nós somos enxertados em Jesus, que é a videira. Ou nós somos casados com Jesus, como diz Paulo em Efésios, ou João em Apocalipse. Ou nós nos tornamos irmãos de Jesus, como está no Evangelho de João em Romanos capítulo 8. Ou Jesus se torna nosso amigo e nos coloca no seu grupo, como o próprio Jesus diz no Evangelho de João. Ou Jesus é um templo está sendo construído e Jesus é a pedra angular e nós somos incluídos nesse templo, né, para sermos parte desse templo. Então, Efésios fala da família de Deus. Efésios fala muito da família. Agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Todas essas formas de dizer a mesma coisa, é que tudo é para Jesus, tudo é por causa de Jesus e nós somos incluídos em Jesus. Então Paulo diz assim, essa é a segunda seção, no amado, a graça que nos impele a adorar a Deus, a graça que aparece quando a glória de Deus aparece e que é a fonte de todo o louvor, versículo 6, ela foi dada no amado. Então é em Jesus, é através de Jesus que você consegue ver a glória de Deus, a glória da graça de Deus e então participar do louvor da glória da sua graça. É em Jesus, você tem que estar nele. Porque nele nós temos, em primeiro lugar, verso 7, a redenção, olha aí. A redenção, o perdão de pecados, segundo as riquezas da sua graça. Quer dizer, a graça é vivida assim, como um derramamento. Esse derramamento se mostra na redenção e depois no derramamento do próprio Espírito, através da sabedoria e prudência, que nos faz entender o que Deus está planejando em Jesus. Em Jesus nós recebemos redenção e compreendemos que tudo gira ao redor de Jesus. Olha aí, nós recebemos sabedoria e prudência, verso 8, veja na sua Bíblia, para conhecer o mistério do seu plano que ele propôs antes da fundação do mundo e que ia se cumprir na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na hora certa da agenda divina, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Então, através de Jesus, nós somos salvos e iluminados para entender que tudo é por causa de Jesus. E é assim que, conhecendo Jesus, nós nos tornamos cristãos. É por isso, é porque nós entendemos que tudo gira ao redor de Jesus. A minha versão traz fazer convergir, né? Anakephaleo, significa colocar como cabeça, como o centro e a fonte de tudo. Isso que significa Jesus encabeçar todas as coisas.
tudo se resolve nele, se concentra nele, tem nele o ponto de referência, tudo gira ao redor de Jesus. O plano de Deus é que a certo momento na história, isso pode não ser percebido agora, nós estamos no planeta Terra, ok? O planeta Terra está girando, mas você não sente um ventinho na testa porque o planeta Terra está girando, porque é um movimento muito grande, né? Você é muito pequeno. Então, não dava para entender, mas aos poucos está dando para entender isso, que apesar dos homens, dos impérios aí fazerem o que quiserem, os presidentes, né? Agindo assim, o assado e guerras, e o mundo parece que está aí girando sozinho, mas por causa da ressurreição de Jesus, nós sabemos que mesmo que esse movimento seja no nível aí do nosso dia a dia, pode ser imperceptível, ele está acontecendo. Deus está fazendo todas as coisas convergirem em Jesus. A autoridade dos poderes sobre o homem já foi humilhada e anulada quando o selo romano foi quebrado e Jesus ressuscitou. Ele já é o Rei dos Reis. Esse jogo já está concluído. Ainda que você tenha que fazer contagem de votos por muito tempo, mas já acabou esse jogo. Então, quando nós recebemos a sabedoria de Deus em Jesus, nós começamos a entender isso, que a história e o mundo estão girando ao redor de Jesus e vão eventualmente se consumar nele. Como diz Paulo em Filipenses, todo joelho vai se dobrar eventualmente e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então as coisas estão já girando ao redor dele, e se você está em Jesus e recebeu esse derramamento de sabedoria e prudência, você começa a enxergar isso. Mas você enxerga isso porque está com ele e nele. Porque para ter essa perspectiva, você tem que ver o mundo como Jesus via. Porque olhando de fora, quem era Jesus? Um judeu lá que andou encrencando com as autoridades de Jerusalém e com o apoio dos romanos ele foi morto. E é isso aí. De fora é isso que você vê, exceto que tem uma pequena anomalia, né, que não dá muito para explicar, mas que Jesus ressuscitou e o túmulo ficou vazio. Mas se você é posto na perspectiva correta com Jesus, então a realidade se abre, e você sabe agora que Ele é o destino de todas as coisas. E nele nós participamos também, veja o verso 11, nele nós fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então, você não apenas enxerga que tudo gira ao redor de Jesus, mas você enxerga o seu lugar na festa. Porque você descobre, então, que toda essa obra de Deus, de enviar Jesus para nos redimir, para nos ensinar, nos educar e depois ressuscitar, e nos representar nos céus, e enviar o Espírito para nos manter na esperança até o dia final, que o objetivo de tudo isso é que nós entremos na herança de Deus, é que nós participemos desses dons de Deus ao seu Filho. Então você não apenas enxerga o cosmo à luz de Jesus, você se enxerga também e descobre o seu lugar dentro dessa história. A mesma sabedoria que nos mostra Jesus como centro de tudo, mostra o nosso lugar no mapa divino. A gente entende então que existe um propósito eterno, e que Deus faz todas as coisas segundo esse propósito, e que Jesus está sendo, tudo está convergindo nele, e eu fui convocado e redimido e incluído em Jesus, porque eu sou herança de Deus também. Eu fui feito herança também, eu estou dentro desse mesmo plano divino. E Paulo está falando aqui, nós judeus, né? Mas um dos objetivos da carta aos Efésios, na época, era, e se você ler o resto da carta você percebe isso, era instruir os gentios sobre a importância deles se lembrarem dos judeus, e que eles receberam o evangelho por causa dos judeus, e que a igreja une todos, judeus e gentios. Então, por causa disso, ele fala que nós recebemos tudo isso. E aí ele fala no verso 13, nele vocês também gentios. Isso aqui é diretamente para nós. Vocês também gentios, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então vejam, primeiro o Pai fez todas as coisas para o louvor da glória da sua graça. E tudo isso ele realiza por meio de Jesus, através do qual nós nos tornamos herança para o louvor da sua glória.
E também vós, assim como aconteceu conosco, judeus, também vocês, gentios, é o argumento de Paulo, vocês também, quando ouviram o Evangelho e creram, receberam o Espírito Santo. Então aqui nós temos a assim chamada terceira pessoa da Trindade. Então, o Pai planejou tudo para o louvor da glória da sua graça. O Filho realizou tudo para o louvor da sua glória. E também nós vivemos e experimentamos e participamos conscientemente do plano divino por causa do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando na nossa salvação e para cumprir o propósito de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem todas as coisas para o louvor da glória da sua graça. Nós somos salvos não apenas por Jesus, mas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas também, como é uma ênfase na tradição reformada, o Pai é a fonte da salvação. O Filho é a efetivação da salvação. E o Espírito Santo é a aplicação da salvação. As coisas vêm do Pai para nós. O Pai é o amor. Mas quando o amor move o seu braço e realiza um gesto, ele concede uma dádiva. A dádiva é charis, a graça. Quem é a graça? Jesus. O Pai é o amor, Jesus é a dádiva, a graça. E quando nós experimentamos, temos nossos olhos abertos e experimentamos tudo que o amor de Deus significa, o que é isso? Isso não seria possível a nenhuma criatura sem o auxílio divino. Como uma criatura pode entender o ser divino? Pode contemplar o fogo divino, oculto, de toda a criação antes dos séculos? Como um homem pode enxergar isso? Só com o auxílio do próprio Deus. É por isso que Deus é amor, graça, mas também é comunhão. A comunhão do Espírito Santo, não é o que Paulo fala na bênção apostólica? O amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, está em outra ordem, mas está lá em 2 Coríntios 13, no finalzinho da carta. O amor, a graça e a comunhão. O amante, o amado e o amor. A fonte da salvação, a dádiva da salvação e a presença, a experiência da salvação. Então é assim que quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, e vejam que isso é muito importante também para os protestantes, a experiência do Espírito não pode ser separada da audição da palavra de Deus. O próprio Jesus disse que quando o Consolador viesse, ele não falaria de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido, e ele ia dar testemunho de Jesus. Então sempre é assim, a gente ouve o Evangelho, e ouvindo o Evangelho os olhos se abrem. E aí o nosso coração é selado com o quê? Verso 13. O Espírito Santo da promessa, verso 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Então vejam que o Espírito Santo é um penhor. Por que um penhor? Porque o Espírito Santo nos dá uma experiência antecipada, enquanto a história ainda não se completou, dos bens que nós receberemos no fim da história, quando o reino de Deus se consumar. Isso também é importante. Como é que nós vivemos hoje, meus irmãos, essa participação na glória da graça de Deus? Essa experiência da festa, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que a gente experimenta isso hoje? A gente experimenta porque, se eu pudesse colocar, isso é incompleto e imperfeito, mas é como se a gente pudesse se lembrar de que está quase na hora da festa e a gente tem um convite. Então, a gente antecipa a festa. É assim. Não sei quem aqui já teve experiência, né, com a festa de casamento, com uma festa muito importante, uma celebração. Antes da festa começar, quando você já tem as pessoas chegando, né, e as pessoas se cumprimentando, e o relógio chegando, e você ouve. Ontem eu fiz um casamento aqui, então você tem o som da música, então a coisa vai acontecer, né? E você tem um convite, então você entra e pode ver, olha, daqui a pouco começa. Essa é a nossa situação. O que o Espírito Santo coloca em nós, para que nós saibamos que nós vamos ter entrada nessa festa? A esperança.
Talvez você pense assim, muito conveniente, né, pastor Guilherme? Igreja Esperança, Esperança. Não, mas veja o que diz aí. Nós recebemos o penhor. Por que o penhor? Verso 14, ele é a garantia, é uma garantia da nossa herança até o resgate da propriedade. O Espírito Santo nos dá a esperança, e na esperança nós antecipamos o que nós vamos receber no fim. A esperança não é um palpite. Eu já ilustrei isso várias vezes e vou continuar ilustrando porque eu gosto disso, especialmente no Natal. Então, quem tem filho pequeno sabe o que é isso. Às vezes é difícil, você coloca o presente lá com o nome da criança, no pé da árvore de Natal, fica doido, né? É difícil controlar. Mas a criança que conhece os seus pais, ela sabe que ela tem um presente, ela não tem um palpite, ela não tem um chute, ela não tem uma expectativa, ela tem um conhecimento. Ainda que ela não pode abrir o presente já, mas ele vai ser aberto. Ela só tem que ter paciência. Esperança não é um palpite, um desejo, uma expectativa baseada em cálculos probabilísticos. A esperança é um saber. E por isso ela é também uma paciência, mas não é uma paciência triste, é uma paciência alegre. É a paciência que sabe que vai chegar aquele momento em que ela vai poder abrir o presente. Né? É uma paciência de crianças um pouco mais velhas. Né? Mas é isso que Deus quer nos ensinar, a gente viver nessa paciência, aguardando esse momento. E essa obra do Espírito Santo, de nos ensinar a paciência, a esperança e o exemplo de Jesus, e essa é a razão porque tem um gap. Por que Deus não faz de uma vez? Porque assim como Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, para nós, depois de termos sido colocados em Cristo, no amado, para nós nos parecermos com o amado, porque Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, nós temos que passar pela nossa jornada, tomar a nossa cruz, enfrentar o pecado, confrontar Satanás, perseverar até o fim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que passar por esse caminho, não é para merecer a salvação, é para Deus construir em nós a semelhança de Jesus. Porque se a gente não for parecido com Jesus, a gente não vai conseguir celebrar o que Deus é. Como nós vamos gostar do céu, se a gente não gostar das coisas celestiais? Como nós vamos passar a eternidade nos deleitando com o amor de Deus, se o amor de Deus em Jesus hoje não nos impressiona e não nos toca? Então nós temos que ser educados na escola da adoção. É por isso que tem esse gap e o Espírito Santo nos conduz nesse gap, para a gente poder chegar lá. E tudo isso é feito com o mesmo propósito que diz no final do verso 14 na sua Bíblia: para o louvor da sua glória. Vejam que o texto é perfeitamente trinitário. Maravilhosamente trinitário. Eu não entendo quando pessoas se aproximam e perguntam: cadê a palavra trindade na Bíblia? Não precisa. A estrutura da religião cristã é completamente trinitária, evidentemente trinitária. É por isso que o dogma trinitário emergiu na igreja antiga. E é por isso que quem nega a trindade não é cristão. Porque a experiência de Deus é trinitária. Você experimenta Deus como amor, como graça e como comunhão. É por isso que a gente sabe que Ele é trino. É porque é assim que a gente conhece Deus. É assim que a gente ora. É assim que a gente entende a nossa vocação. É assim que a gente entende o fundamento da própria realidade. Então, irmãos, essa mensagem trinitária é o que já está implícita ali no credo apostólico. Depois isso vai se transformar em formulações cada vez mais precisas na história da igreja. Mas o credo tem exatamente essa estrutura. Eu creio não apenas em Deus, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo. Esses são os artigos de fé. É o que Tomás de Aquino disse que a gente deve crer. E quando a gente entende isso, a gente percebe que realmente não é doutrina de homens. O nosso querido Jonathan, membro da nossa equipe pastoral, ele ia pregar hoje sobre esses temas, mas é até um motivo de oração, né? Muitos irmãos têm passado apertos aí com a pandemia e ele teve contato com parentes que estavam com a Covid, então ele está em observação, não tem sintoma ainda.
Mas aí ele me disse, olha, ele me mandou o esboço dele, e ele me fez lembrar de uma... ele fez me lembrar de uma citação aqui, acho que ele vai me perdoar, eu acabei não usando o esboço dele como referência, mas eu acho que ele vai gostar da citação que eu vou fazer, que eu vi no esboço dele, que é exatamente isso. Rich Mullins, um grande compositor cristão, que faleceu há muitos anos num acidente de automóvel, e ele escreveu uma música que foi regravada pelo Third Day, chama Credo mesmo, né? I Believe, é a música. E eu gosto dessa frase dele, eu quero trazer isso para os irmãos entenderem o que nós estamos fazendo aqui. Eu contando uma história. O que eu fiz aqui para vocês tem muita teologia, mas é uma história. E é uma história tão imensa que cabe o universo inteiro dentro dela. Não é uma historinha só para organizar a sua vida. A história, a sua história pessoal, a história da sua família, a história desse país, a história do mundo ocidental, a história do mundo humano, a história do planeta Terra, a história cósmica, cabe dentro de Efésios 1, 3 a 14. Que começa na eternidade passada e termina na eternidade futura, com a consumação de todas as coisas em Deus, que conta a razão por que tudo existe. Então dizia Rich Mullins, eu vou dizer aqui em inglês, depois vou traduzir. I believe what I believe is what makes me what I am. I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God and not the invention of any man. Eu creio que o que eu creio é o que me faz ser quem eu sou. Eu não criei isso, isso me cria. Eu não inventei isso, isso me inventou. É a própria verdade de Deus e não a invenção de qualquer homem. E eu vou terminar com uma outra citação de Agostinho. Porque essa história do credo não é um checklist confessional para você entrar na Igreja Esperança. Essa é a história para explicar a sua história. É por isso que a gente confessa o credo. O nosso credo é o nosso universo. Então diz Agostinho, olha para ti mesmo, trata o teu credo como o teu próprio espelho pessoal. Olha para ti mesmo, trata o teu credo como o teu próprio espelho pessoal. Não fui eu que inventei isso, isso me criou. É a própria verdade de Deus e não a invenção de nenhum homem. Amém. Vamos orar. Vamos orar e nos preparar para a ceia do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor faça a história do Evangelho impressa na alma de cada pessoa, que cada cristão e cada pessoa que ouviu essa mensagem não possa evitar pensar sobre si mesmo, senão como alguém que foi eleito, redimido e chamado pelo Senhor. Nos faz ver a nós mesmos nessa história, Deus. Torna o credo nosso espelho, para que nós nos vejamos à luz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor agora e preparar os nossos corações para a ceia do Senhor.